Oi, minhas lindas! Hoje eu vim compartilhar com vocês uma experiência que eu tenho vivido e desfrutado com Deus, que é sobre dar um passo de fé e agir como Abraão. Abraão, ele agiu com muita fé ao sair no meio da parentela, ao deixar os pais, ao sair da terra dele e ir para um lugar aonde ele não sabia, mas ele colocou os pés e caminhou e Deus o conduziu para que ele vivesse a vontade de Deus. E ele obedeceu a Deus, não só nesse momento, como em muitos outros momentos de sua vida. A gente vê a vida de Abraão refletindo essa obediência. E em Gênesis 12, do 1 ao 3, fala assim: Então o Senhor disse a Abraão: Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. E amém. A gente vê que a obediência de Abraão, ela produziu uma grande bênção de Deus, não só para ele, mas sobre todas as gerações e aqueles que estavam ao redor dele. Eu aprendo aqui que quando a gente obedece a Deus, nós não somos os únicos beneficiados. Deus abençoa todos aqueles que estão ao nosso redor, né? E quando a gente sai da nossa terra, do meio dos nossos parentes, o que essa parte está querendo dizer é que muitas vezes a gente precisa sair de alguns lugares porque ali já não é mais para nós. A palavra de Deus em Eclesiastes 3 diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de ferir, tempo de curar, tempo de abraçar, tempo de se reter, de se afastar. E tempo de guerra, tempo de paz. E quando a gente olha para a palavra, a gente olha para a nossa vida, a gente vê que existem as horas. E cada hora do nosso dia, ela foi determinada para uma coisa. Tem um momento de dormir, tem um momento de se alimentar, tem um momento de fazer as coisas, um momento de estar no trabalho, um momento de estar na faculdade, um momento de tomar banho. Tudo tem o seu tempo. E a nossa vida, a gente vê esse reflexo de que há realmente um tempo para tudo. E assim é no nosso coração, no nosso crescimento espiritual, emocional. E o mais interessante é que o nosso cérebro, até 25 anos, se eu não me engano, 27, não, 25 anos, ele ainda não está formado totalmente, ele está amadurecendo. Então a gente vê que até o nosso corpo, o nosso entendimento cognitivo tem o tempo certo e cada fase para se desenvolver. Então, para cada fase, Deus ele quer nos ensinar uma coisa. E tudo isso nos leva para perto dele. Mas em todas elas é preciso deixar coisas e sair da zona de conforto. Quando uma criança ela está aprendendo a andar, ela está deixando de se engatinhar e tem que se esforçar para aprender a andar. E aí você vai perceber que durante o processo, às vezes ela quer engatinhar e você vai falar, levanta e anda. Porque ela já tá na fase de andar, ela já sabe andar, mas às vezes ela quer engatinhar porque é mais fácil, ela já tá ali naquele contexto, ela já ficou por uns quase 2 anos, né? Que na verdade menos que isso, né, gente? Eu estudo pedagogia, mas eu tô falando aqui, eu não lembro exatamente com quantos anos a criança já está andando com firmeza. Mas assim, gente, o que eu tô querendo dizer? Que quando a gente vai crescendo na nossa fé, na nossa caminhada com Deus, sempre vamos ter que deixar coisas, pessoas para trás. E como você vê, Abraão, ele teve que deixar, que aqui era Abraão ainda, né? Ele e Sarai tiveram que deixar a sua família. E muitas vezes até a nossa família, Deus vai em alguns momentos falar pra gente sair um pouco desse lugar, não às vezes realmente deixar o lugar, a nossa casa, mas às vezes de se reter mais, de se esconder mais em Deus, de buscar mais a presença, de talvez se envolver mais na sua igreja local, ou até mesmo de você viver o seu crescimento com Deus, de você se conhecer, de você, né, ter a sua identidade firmada. E eu tô passando por esse processo. Só que Deus também me falou que era o tempo de sair do meu emprego.
Deus não me falou que era o tempo de deixar a pedagogia, porque foi algo que Ele me chamou para fazer. Mas Ele falou que era o tempo de deixar o meu emprego para viver uma experiência mais profunda com Ele, para que eu pudesse desfrutar da provisão dele. E em tudo eu tenho visto o cuidado de Deus. E Deus é maravilhoso. E antes de eu ter, depois desses 2 meses, eu ter a resposta há quase 3 semanas atrás de que o que Deus estava querendo era que eu deixasse o meu emprego, foram vários pedidos de confirmação para Deus me dar clareza, para que eu pudesse agir por fé, mas que eu pudesse também agir com firmeza, não tomando precipitadas decisões. E Deus me mostrou que era o meu emprego, um lugar que eu amo muito, e foi Ele que me colocou. Mas uma coisa que a gente não pode se apegar é na bênção, mas sim no abençoador. E isso é uma coisa que Deus falou comigo há uns 3 anos atrás. Não se apegue na bênção, mas no abençoador. No meu devocional, Deus falou isso comigo e me marcou muito. E muitas vezes a gente se apega naquilo que Deus nos dá. Então, que nem eu trabalho com crianças, então eu tenho uma rotina puxada, né? Que eu trabalhar o dia inteiro, e estudar de noite, e fazer mais 2 cursos que eu até parei, que é de missões urbanas e espanhol, que também estão interligados com o chamado de Deus para minha vida, e eu não estava conseguindo fazer com excelência. E Colossenses 3:23 diz pra gente: tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não como para os homens. Então, eu sempre gosto de entregar o meu melhor para Deus. E quando você tá num lugar que não é mais pra você, você começa até a prejudicar, vamos dizer, quem tá ao seu redor. Então, não tava conseguindo entregar o meu melhor, auxiliar de forma excelente a minha educadora. E eu tava pensando, meu Deus, não tô conseguindo fazer o meu melhor, não tô conseguindo fazer tudo, não tô conseguindo dar conta, não tô conseguindo. E muitas vezes a questão é só porque já não é mais o nosso tempo ali naquele lugar. Ou não é mais pra gente fazer certa coisa. Então, quando eu orei, eu falei assim, Deus, me ajuda a entender se é isso mesmo. E quando a gente olha para a Escritura, a gente vê que tudo que provém do Senhor nos aproxima dele. Então, tirar esse tempo para estudar mais da palavra, para focar no curso de missões urbanas, é algo que vai me afastar ou me sair do meu emprego, vai me afastar ou me aproximar de Deus nesse momento. Nesse momento, vai me aproximar. E uma coisa que é reconhecer que o dinheiro não pode ser o rei do meu coração. Então a gente começa a agir querendo ter o controle de tudo, a gente é ser humano, a gente começa a confiar na força do nosso braço. E quando Deus manda a gente deixar aquilo que tá sobre o nosso controle, é difícil, porque a gente começa a ver quem tá tomando um lugar maior no nosso coração. Então eu amo aquelas crianças e eu sou o tipo de pessoa que eu me apego muito, gente. Eu tenho muito carinho quando me apego assim, me apego no sentido de criar um carinho, uma rotina, uma intimidade com as pessoas ao meu redor. Às vezes eu tenho dificuldade de deixar, né? E é uma coisa que Deus também vem me ensinando, é deixar. É entender que pessoas, elas, assim como um tempo e um lugar para cada coisa, assim como a creche foi por um tempo, o ensino fundamental foi por um tempo, o ensino médio foi por um tempo, e depois eu tive que deixar para ir para outra fase, que é a faculdade, que é mais trabalhoso, que você tem mais provas e mais coisas para fazer. Você começa a entender que as pessoas também são assim, para cada fase vai ter pessoas na nossa vida e tudo é por um propósito e tá tudo bem. Não que tenha que ter uma inimizade com as pessoas que já se foram, mas que muitas vezes a gente precisa crescer. E se a gente tem sede de Deus, se a gente tem sede de crescer, a gente também tem que andar com pessoas que nos levem para mais perto do Senhor, pessoas sábias, que têm conselhos que edificam, que têm conselhos que nos fazem desejar conhecer mais a grandeza de Deus, mesmo que o principal seja a palavra. A gente tem que andar com pessoas que têm intimidade com Deus, pessoas que são amigas de Deus e, e buscar as pessoas mais sábias para ouvir o que elas viveram com Deus, como era a igreja antes. Tudo isso, gente, é muito precioso. Eu até falo, eu gosto muito de idosos e de crianças e de adolescentes, que geralmente são as pessoas que as pessoas consideram mais, o mundo considera, né? Mas, tipo, ai, não gosto, dá muito trabalho. De fato, o que nos mostra é a perseverança.
né? Gente, você cuidar de um idoso que tá doente, você tem que perseverar em amor. Se você for cuidar de uma criança, uma coisa que Deus me ensinou muito, muito, perseverança. Cuidar de vidas é ter perseverança. Então, eu aprendo tanto com as crianças quanto com os mais velhos. E Deus me ensina muito. E eu queria compartilhar com vocês isso, que Deus, quando ele chamou Abraão, não tem idade certa para Deus chamar. Deus, ele chama quem tá disponível, quem vai, sabe, Deus, ele chama. Na verdade, até as pessoas que muitas vezes elas não estão com o coração aberto, ele chama, ele bate a porta do nosso coração, como fala em Apocalipse 1, só não lembro o verso, que ele está batendo a porta do nosso coração, e se a gente abrir, ele entrará e ceará conosco. Então, assim, será que nós temos deixado o Senhor entrar, deixado o Senhor ir nos lugares mais profundos e dolorosos do nosso coração? Porque a vida de nós cristãos é uma vida de guerra, mas é uma guerra da nossa carne contra o espírito, contra principados e potestades, porque nós ansiamos por Deus e a nossa carne. Nós somos falhos, mas uma coisa que Deus tem me ensinado que não é por mérito, para que ninguém se glorie, não é por obras. A nossa fé e nossas obras devem sim caminhar junto. A vida com Deus tem que trazer mudança. Se você tem uma vida genuína com Deus, né, lê a palavra, ora, busca de todo o coração e encontra, você tem uma mudança no seu interior, na onde ninguém vê. A aparência é muito fácil. Eu posso colocar um vestido, eu posso usar um coque, né, que a gente gosta de falar das irmãs do coque. Não estou falando contra quem usa, estou dando um exemplo do estereótipo, né, que existe de quem, quem tá de coque, tá de saia, tá de vestido, é mais crente. E, na verdade, assim como os fariseus, aparentemente eles conseguiam viver a lei de Moisés, mas e no interior deles, será que eles não adulteravam, aonde ninguém via? Será que eles não matavam, aonde ninguém via? Será que eles não alteravam, não? Será que eles não afastavam da vida deles, inconsciente, vamos dizer, onde ninguém vê as pessoas? E a gente age assim. Por isso Jesus, ele vem, ele mostra sobre o arrependimento. Por mais que Deus, ele sempre falou, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender, né? Me buscar de todo o coração, eu os ouvirei, sararei a sua terra. E então, Deus, ele nos chama para isso. Uma mudança onde ninguém vê, lá no secreto. Mas que lá no secreto, onde, como a raiz de uma árvore, ela tá crescendo e se esticando ali, criando raízes mais profundas, ela começa a dar frutos e está firmada. Então, quando a gente tem a raiz firmada em Cristo, a nossa casa está sobre a rocha, nós vamos dar frutos como uma árvore. Então, vai ser nítido ver a transformação. Quando você estiver no meio de tribulações, em lugares que estão perturbados, que você tá tipo, meu Deus, sabe? Ai, tô irritada, Deus, me ajuda. Me ajuda. Porque minha vontade era bater nessa mesa, que eu tô muito irritada. Mas você não se deixa tomar pela ira e você começa a colocar o seu coração em Deus, mesmo tendo aquele sentimento. Você vai buscando, você vai lutando contra você e reconhecendo que você depende totalmente do Senhor. Você começa a vencer as suas guerras. Isso é lindo. E uma outra coisa é que Deus, ele recompensou Abraão. Mas a gente, né, Deus faz isso pela graça, pela misericórdia dele. E a recompensa é estar mais perto de Deus, a recompensa é Ele. Então, que a gente possa buscar até encontrar e entender que a nossa recompensa é o próprio Deus, é conhecê-lo, né? E aí as demais coisas Ele acrescenta porque Ele é misericordioso, Ele é bom. E então que a gente possa sair dos lugares que já não são mais pra nós, que não são o tempo de Deus pra nós lá, amizades que não nos convêm. Eu não tô falando que a gente não pode ter amigos que não são cristãos. Inclusive, é muito bom tê-los para que a gente os leve para mais perto de Cristo. Mas em um momento da minha vida, quando eu me batizei, né, e reconheci o Senhor Jesus como meu Salvador, eu tinha 10 anos, mas quando eu me batizei eu tinha 14. Eu tive que me afastar, porque senão eu iria acabar caindo, desanimando, iria acabar ficando confusa. E foi um tempo que eu precisei me retirar para buscar mais de Deus. E aí sim eu comecei a entender sobre a fé, uma fé firmada em Deus, entender quem Deus é, entender
quem Ele me chamou para ser, e aí sim eu consegui conversar com essas pessoas novamente e levá-las, né, até o conhecimento de Jesus, né, falar sobre Cristo, mesmo que muitas não aceitaram, muitas aceitaram e outras não. Então, isso faz parte da nossa caminhada. A gente tem que ouvir a voz do nosso pastor no meio dos lobos, né? Jesus, ele fala que ele nos leva para fora, né? E a gente tem que reconhecer a voz dele. Então, que você possa também, assim como eu tô aprendendo, porque durante toda a nossa caminhada, o Senhor sempre vai nos tirar e vai falar assim, volta pra rota. E depois eu vou compartilhando com vocês tudo que Deus for falando ao meu coração, tudo que eu for desfrutando. Mas não se esqueçam que não tem uma idade certa. Quando Deus chama, vem de todo o coração. É, é desafiador às vezes ter que deixar as coisas, mas que a gente possa priorizar o reino de Deus e pedir clareza sobre aquilo que a gente tem que deixar pra trás e sobre o que Ele tem pra nós na nossa vida. Às vezes é difícil deixar porque já tá muito confortável e a gente nem percebe. Deus abençoe.